Dando continuidade ao nosso conteúdo de lentes esféricas, hoje nós vamos falar sobre a equação de Gauss, ou então, como alguns autores preferem, como a função dos pontos conjugados. Assim, nesta aula, nós vamos discutir ela dentro de uma perspectiva mais matemática, né? Nós vamos tratar sobre a equação de Gauss, então nós vamos utilizar muito de alguns recursos da matemática, né? Que algumas expressões geométricas que vai ser bastante útil para nós compreender e chegar até a expressão da equação de Gauss. Como eu falei no início, nós vamos ministrar essa aula, né, dentro de uma perspectiva mais matemática, né, porque nós vamos ver o estudo matemático das lentes. Assim, eu vou colocar aqui a nossa lente convergente, essa lente convergente e o seu eixo principal, ou então eixo de simetria. E sobre esse eixo de simetria eu vou colocar o ponto A, que é o ponto antiprincipal objeto, o ponto F, que é o ponto focal do objeto, o ponto O, que é o eixo, que é o centro óptico da lente, e o ponto F', que é o ponto focal da imagem, e o ponto A', que é o ponto antiprincipal imagem. Assim, com esses pontos nesse eixo de simetria, eu vou colocar aqui sobre esse eixo um objeto representado por uma seta. E ele tem comprimento RA. Aqui no topo é o ponto R e aqui na base é o ponto A. E sobre esse objeto, eu vou fazer com que ele emita um raio de luz que sai paralelo ao eixo principal. E esse raio de luz que sai do ponto R e vai até o ponto L1 da lente, né, nesse ponto na lente, ele ao atravessar a lente, ele vai ser refratado, passando pelo ponto F'. E tomando outro raio de luz luminoso particular, um que passa pelo centro óptico, como nós já sabemos que todos os raios de luz que passam pelo centro óptico da lente, eles não sofrem desvio angular. Então, esse raio de luz incidente que sai do ponto R e chega até o ponto O, ele faz um ângulo alfa com o eixo principal. E esse raio, melhor dizendo, esse raio refratado que sai daqui do ponto O até esse ponto de cruzamento aqui dos raios, ele faz também um ângulo alfa com o eixo principal. Tomando agora um terceiro raio de luz incidente, que ele passa pelo ponto focal, sai de R e vai até o ponto L2 na imagem, passando pelo foco, fazendo um ângulo acima do eixo principal, um ângulo beta, e fazendo um ângulo beta abaixo do eixo principal. E quando nós sabemos que quando esse raio incidente que passa pelo foco, ele é refratado paralelamente ao eixo principal. Assim, eu tenho aqui neste ponto o cruzamento desses três raios de luz, né? E onde há o cruzamento dos raios de luz, há a formação da imagem. Então, eu tenho a formação desta imagem aqui, né? Que é de altura R''. Assim, nós, utilizando de algumas
de algumas expressões, de algumas técnicas matemáticas da geometria, agora nós vamos analisar, né, alguns conceitos que são evidenciados através dessa representação gráfica aí que nós estamos vendo. Por exemplo, eu sei que a distância desse ponto A até o ponto O, né, o ponto A, que é o ponto antiprincipal, até o ponto O, é a distância P, né, que essa distância P é a distância do objeto em relação à lente. Assim também, eu tenho que essa distância de F até O, né, a distância do foco da imagem, do ponto focal da lente, melhor dizendo, até o centro óptico, eu denomino de Fzinho, que é a distância focal. Então, Fzinho representa a distância focal desta lente. E também, se eu olhar para esse outro lado aqui, também será a mesma distância, né, que sai do centro óptico até o ponto F'. Eu chamo também essa distância de Fzinho, que é a distância focal, né, porque aqui está o foco da imagem e aqui o foco do objeto, em relação ao objeto, foco em relação à imagem e o foco em relação ao objeto. Então, essas duas distâncias, elas são simetricamente iguais. E assim também como esta distância que sai desse ponto A' até o centro óptico, eu chamo de P', e esse P' representa a distância da imagem em relação à lente, Assim posto, agora nós vamos observar para esse triângulo aqui, o triângulo ORA, esse triângulo ORA que está em vermelho, né, nesses traços, nessas linhas tracejadas, nós observamos esse triângulo aqui. Olhe bem este triângulo. E olhe também esse outro triângulo aqui. Nós observamos que esses dois triângulos, né, esse triângulo ORA e esse triângulo OR' e A', eles são semelhantes. Nós observamos que esse ângulo alfa é o mesmo esse ângulo alfa. E esta distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Então, nós podemos fazer aqui uma semelhança de triângulo, um recurso da geometria. Assim, eu posso dizer que essa distância RA, né, que é a altura do objeto, que é a distância RA, como se fosse aqui esse lado, o cateto oposto, né, desse triângulo aqui, esse triângulo que é na verdade um triângulo retângulo, é como se fosse o cateto oposto. Esse ponto aqui, esse segmento RA está para o segmento R', assim como o segmento OA está para o segmento OA'. Então, eu tenho essa proporção aqui que vem da semelhança de triângulos. Só que se nós observarmos que essa distância aqui, OA, né, que é essa distância aqui, OA, nós observamos que ela é a mesma coisa de essa distância P, né, que é a distância do objeto em relação à imagem. E essa distância aqui, OA', é essa distância P', que é a distância da imagem em relação à lente.
Então, eu posso substituir OA e OA' por P e P', respectivamente. Assim, essa expressão ela fica RA dividido por RA', R', é igual a P dividido por P'. Então, nós temos a primeira expressão matemática que nós conseguimos achar através de semelhança de triângulos. Agora, vamos olhar novamente para essa representação gráfica aqui. Esse triângulo RAF, RAF que tem um ângulo beta. E olhamos esse triângulo aí que está tracejado aí em linha vermelha tracejada. Então, eu tenho esse triângulo aí. Olha bem para esse triângulo aqui, com ângulo beta. Agora, olhe para esse outro triângulo aqui, né, que é um triângulo retângulo. Nós observamos que eles também são semelhantes, esses dois triângulos. Olha, um tem um ângulo beta e o outro tem um ângulo beta. Então, por semelhança de triângulo aplicada novamente a semelhança de triângulos, nós podemos chegar a algumas expressões. Por exemplo, eu posso dizer que essa distância RA, que é essa distância aqui, ó, RA desse triângulo aqui, ela está para essa distância aqui, né, desse outro triângulo com o mesmo ângulo beta, ó, L2 até 0, esse segmento, assim como essa distância de F até A está para a distância de O até F. Então, eu tenho essa proporção aqui, que eu cheguei através da semelhança desses dois triângulos, desse triângulo aqui e desse outro triângulo aqui. Então, se nós observarmos essa distância FA, qual é essa distância FA? Ou essa distância FA vai daqui até aqui. Se eu sei que dessa distância aqui até O é P, então, até P, e essa distância de F até O é Fzinho, então, fazendo aqui uma diferença, né, que essa distância aqui até aqui é a diferença dessa distância aqui e Fzinho. E essa distância OF eu já sei porque já está aqui, é Fzinho. E eu sei que essa distância aqui, L2O, que é L2O, por simetria, olha, observamos aqui, ó, por simetria, é a mesma distância aqui, ó, da imagem. Observamos. R' A'. Então, L2O é a mesma coisa de R' A'. Assim, essa expressão aqui, ó, rearrumando ela e fazendo a substituição, eu tenho que RA está para R' A', que é igual a P menos F dividido por F. Melhor dizendo, Fzinho. Então, esse P representa a distância da imagem em relação à lente e Fzinho é a distância focal. Se nós fizermos aqui igualar essa expressão 1 e 2 e fazermos as substituições, nós observamos que esse membro aqui é igual a esse. Então, se nós igualarmos, nós vamos chegar a essa expressão. P está para P', assim como P menos Fzinho está para Fzinho. Né? Em outras palavras, a distância do objeto em relação à lente está para a distância da imagem em relação à lente, assim como a diferença da distância do objeto em relação à lente menos a distância focal está para a distância focal. Rearrumando essa expressão e multiplicando meio pelos extremos, nós vamos chegar a essa expressão aqui. E se eu pegar essa expressão aqui e dividir por F
P, P', né? Dessa forma assim, eu dividi ambos os membros por FP, P', ó, dividi esse membro aqui por FP, P' e esse membro aqui por FP, P'. E fazendo cortando aqui os termos semelhantes, por exemplo, se eu cortar P', aqui embaixo e P', aqui em cima, aqui embaixo só vai sobrar F e aqui em cima só vai sobrar 1. E esse outro segundo membro, se eu cortar aqui F, se eu cortar essa expressão F', e F' aqui embaixo, ó, eu corto essa aqui, F' e F' embaixo, então aqui vai ficar 1 e aqui embaixo vai ficar P. E se eu cortar essa expressão FP em cima e FP embaixo, aqui vai ficar 1 e aqui embaixo vai ficar P'. Assim eu chego a essa expressão, né? 1 sobre Fzinho é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa expressão aqui, em outras palavras, quer dizer o quê? O inverso da distância focal é igual a o inverso da distância do objeto em relação à lente, mais o inverso da distância da imagem em relação à lente. Essa expressão aqui, caros alunos, eu chamo ela de equação de Gauss. Essa equação de Gauss ela é muito importante para nós resolvermos diversas questões relacionadas ao foco, relacionadas à distância do objeto em relação à lente e à distância da imagem em relação à lente e outros problemas também. Então essa equação eu chamo ela de equação de Gauss ou então equação dos pontos conjugados. Então, nesta aula, nós falamos sobre a equação de Gauss e demonstramos ela matematicamente. Então, espero vocês até a próxima aula.